A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, uma ótima tarde. Que Deus venha te abençoar poderosamente, que você possa ser cheio do Espírito Santo e que você possa sempre agradecer tudo a Deus, porque Deus sabe das melhores maneiras que Ele tem feito conosco, nos dando proteção, livramento, nos abençoando, nos sustentando, nos honrando. Isso é motivo de bastante alegria para estarmos na presença de Deus. Se fortaleça na presença de Deus, mesmo nas provações. Deus vê que isso é bom e é grato a Ele, porque Deus sabe a maneira que somos provados por Ele. E agradeça a Deus por tudo. Realmente me sinto feliz, bastante alegre pelas coisas que Deus tem feito na minha vida, por provações, bênçãos, vitórias. Isso, sou sempre grato ao Senhor, porque eu tenho aprendido dia após dia, instante após dia, com as coisas de Deus. O Espírito Santo tem me instruído muito em sua palavra, eu tenho me policiado muito e realmente estamos aqui para aprender. Isso é bênção de Deus. Amém? Amados do Senhor, hoje eu quero estar falando sobre casa de Deus, local de pura adoração. Mas a palavra de Deus em Gênesis 28, versículo 16, nos diz assim: Despertou Jacó do seu sono e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, eu que o não sabia. Mais uma vez, despertou Jacó do seu sono e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, eu que o não sabia. Amém? Bênção de Deus, esta palavra, uma palavra corretiva, por sinal, mas muito instrutiva, para nós aprendermos mais uma vez com o Espírito Santo e deixamos livres e damos a liberdade, porque se há liberdade, aí há o Espírito do Senhor. Isso é bênção de Deus. Jacó foi despertado de um sono. Por quê? Porque assim ele viu que ali há presença de Deus. O Senhor estava ali, porque ele declarou, ele realmente assumiu, olha, verdadeiramente Deus está aqui neste lugar. O Senhor, ele habita neste lugar. Mas ele fala uma coisa tão importante e muito interessante também, mas ele não sabia. Então quer dizer, quantas pessoas vão à igreja e não sabem que Deus está ali, não sabem que Deus habita ali. A palavra do Senhor em Hebreus nos diz assim que nós temos que congregar, mas muitas pessoas hoje não vão às igrejas congregar. Por quê? Porque assistem muitos programas ditos evangélicos e televisivos e ficam nas suas casas assistindo, não congregando. Vocês estão errados. Provavelmente estão até pecando contra Deus. Por quê? Porque, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Então é necessário você ir à igreja, você cultuar a Deus, você reverenciar a Deus, prestar culto de adoração e de agradecimento e louvor a Deus. Mas, amados do Senhor, no versículo 17, há uma grande instrução do Senhor ali. Por quê? Porque Jacó, ele viu que aqui é lugar de Deus, é lugar de habitação, de morada de Deus. Por isso, nós entendemos assim que é um lugar de reverência. Quantas pessoas, quantas vezes os pastores instruem os membros de sua igreja, dizendo assim, olha, na hora da palavra, não levantem, não conversem, não vão ao banheiro, não bebam água, prestem atenção na palavra, porque o Senhor vai falar. Amados de Deus, é a mesma coisa que falar com a porta, que falar com a parede, que falar com o surdo, porque as pessoas não têm reverência na casa de Deus. E quantas vezes muitas igrejas também não tem pastor para instruir. Então isso quer dizer o quê? Que a casa dessas pessoas é casa de bagunça, é casa de irreverência, de desordem, de balbúrdia. E realmente a casa de Deus, você tem que ter ordem na casa de Deus. Não vá na casa de Deus para conversar, não vá na casa de Deus para fazer fofoca, não vá na casa de Deus para ver roupas ou vestimentas de alguém. Obreiros de Deus, se comportem no púlpito, sentem direito, tenha a postura de uma pessoa honrosa, não converse no púlpito na hora do culto, seja o exemplo, seja o modelo como está na palavra de Deus. Então, amados de Deus, a palavra ela é muito séria, nós temos que cultuar.
Então vá à igreja não para pedir, para de ser pidão, para de ser pidona. Agradeça a Deus por tudo, honre a Deus por tudo que acontece na sua vida, por isso é grato ao Senhor. Olha o que diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 13, que nos diz assim: ora, protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel. Amados de Deus, altares, Betel, casa de Deus. E isto é muito interessante, amados do Senhor. Então quer dizer, e as ponheis no altar serão cortadas e cairão por terra. Amados de Deus, você que vai na casa de Deus, está aqui, olha, bastante instrutiva aqui, né? E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Então quer dizer aqui, olha, altares de Betel. Quer dizer, quando você vai à casa de Deus, você vai para perder seu tempo. Quer dizer, ou você vai pedir alguma coisa, mas você não quer se consertar com Deus. Deus não vai receber isso enquanto não nos consertarmos. Nós erramos, voltemos atrás, vamos consertar e vamos depositar ali a nossa oração. Vamos reverenciar a casa de Deus. Não adianta eu ir de qualquer jeito e não me consertar com Deus, não me consertar com as pessoas. De nada adianta. Então, esse é o juízo de Deus. Por quê? Porque as pessoas hoje não querem mais uma coisa ordeira, querem uma coisa bagunçada, fora de prumo. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 14, 40. Tudo com ordem e decência, amém? Então faça das coisas de Deus, honre as coisas de Deus, presta um verdadeiro culto ao Senhor, porque isto é grato a Deus. Olha que interessante, como que você vai sacrificar na casa de Deus? Se você não quer se consertar, então acerta a sua vida, aprume a sua vida diante de Deus. Olha só que mais interessante é, isso agora é sério, é mais sério ainda. Olha só, pastores consagram pessoas que não têm chamado para tal ministério. Olha o que diz em 1 Reis 12. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele lhes disse: muito trabalho vos será ou subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Este feito se tornou um pecado, ou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez da casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Meu Deus, que coisa séria é essa? Que coisa séria! Quantos pastores, quantas igrejas com seu nepotismo, de pai para filho, e assim vai sucessivamente. Quantos pastores têm consagrado pessoas que não têm vocacionado para os ministérios de Cristo, apóstolo, evangelista, profetas, pastores e mestres? Quantos pastores têm consagrado pessoas que não são casadas, mesmo morando junto, não são casadas legalmente pela lei? Isso é adultério, isso é prostituição, isso é fornicação desses casais que não são casados, mas são obreiros na casa de Deus. Acordem, pastores. A igreja não é sua, a igreja é de Deus. E você vai dar conta naquele dia com Deus, com toda certeza, e provavelmente tu vai perder a salvação. Cria vergonha, pastor. Seja um homem, e seja um homem centrado nas sãs palavras, na palavra de Deus. Seja realmente um servo de Deus. Não seja pastor, seja um servo de Deus. Porque servo quer dizer ser escravo, mas um escravo livre diante de Deus. Vigiai, pastores, vigiai, obreiros. Meu irmão,
Minha irmã, você que não é casada, diante dos homens e diante de Deus, pela lei brasileira, não aceita cargo na igreja. Se você é assim, entrega, porque você está em pecado. Você está cometendo pecado. Quantas igrejas permitem que as pessoas participem da ceia do Senhor? Está em pecado. Não busca orientação de Deus. Meu irmão, não assume cargo na igreja se você não é casado. A não ser que você é solteiro, não tem compromisso, não mora com ninguém. Aí é diferente. Mas você que vive junto e assume cargo na igreja, diácono, presbítero, evangelista, até de pastor, você não sendo casado, mas vive junto, você está pecando contra Deus. E será imputado sobre a sua vida, e você poderá perder a salvação. Não ore se estiver em pecado. É sério, as coisas de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus é muito séria. No próximo vídeo, nós vamos falar algo muito sério sobre ordem e decência na casa de Deus. Essa é uma palavra muito difícil, mas uma palavra muito instrutiva e muito importante para os nossos dias. Casa de Deus, lugar de adoração, não é um lugar de balbúrdia, não é um lugar de pecado, não é um lugar de prostituição, não é um lugar onde as pessoas vão com roupas sensuais, tanto homens como mulheres. Não é a igreja, não é um lugar de paquera, não é um lugar de casamento, não é um lugar de namoro, não é um lugar de ficar conversando, não é um lugar de fofoca, não é um lugar para ficar vendo a vida de ninguém. É um lugar para se prostrar-se diante de Deus e prestar reverência às coisas santas de Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Seja temente. Você tem que temer e tremer diante de Deus. Que Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. O próximo vídeo nós vamos dar continuidade, mas nós vamos falar de uma outra forma mais diferente, mas muito aplausível diante de Deus, porque tem o aval e a aprovação de Deus. Que Deus te dê uma tarde abençoada, uma tarde gloriosa, uma tarde muito, muito, muito de paz, de tranquilidade, de harmonia na sua vida. Que Deus venha te honrar, que Deus venha te abençoar poderosamente. Amém? A paz de Cristo Jesus e que Deus te abençoe em nome do Senhor.